engraçado que, assim, uma das coisas que me motivava muito no Brasil, quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, um colega me apresentou um livro que mudou minha maneira de pensar, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. O grande livro. O grande livro. E eu ficava assim, sem dormir, pensando, nossa, se eu tiver uma casa, eu consigo vender, construir, tipo, eu construo uma, com uma eu faço duas, duas eu faço 4, e toda essa questão imobiliária. Mas cadê a primeira? Como é que eu vou multiplicar, né? E às vezes é um medo também, né? Então. De dar aquele primeiro passo. Mas eu não tinha, de verdade, quando eu saí e eu fui começar isso lá fora, onde eu cortei esse apoio familiar, eu não tinha essa estrutura de como que eu vou começar. Tinha que ser eu, meu orgulho parou tudo isso, né? Então, eu não conseguia enxergar como era. Quando eu voltei para o Brasil, que tive o convite para ser diretora de uma grande empresa de lançamentos e tudo, que trabalhava com Harvey, que escreveu o livro Segredos da Mente Milionária, aquilo para mim era assim, o céu na terra, porque era a área que eu amava, de todas as análises que eu já estava fazendo, da parte mental. Aí entra o livro Segredos da Mente Milionária, de como que você pensa sobre aquilo tudo, né? E aí, nessa época, eu trazia comigo a frustração do mercado imobiliário que eu não consegui desenvolver em Londres, do curso do Kiyosaki que eu fiz lá, que dizia, vá no banco, fale isso, que eles vão financiar, e foi nada como eles tinham me dito, não foi. Pelo menos para mim, não fluiu. E aí, um dia, o dono da empresa, o Leandro, muito querido, traz para mim, Renata, eu fechei o contrato com um cara, que é o Marcos Jacober, do Deed Hunter, caçador de títulos. Eu fechei um contrato aonde a gente vai oferecer curso aqui de compra e venda de propriedade. Agora, pensa, eu já tinha vindo de toda a minha frustração. Quando ele traz o curso para mim, falando, você vai comprar casa muito barato, blá, 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 eu falei, Leandro, aqui não. É fraude, é scam. Isso aqui a gente vai ter problema com as pessoas, eu não vou ficar tranquila da gente estar oferecendo. E era assim, Leandro, extremamente empolgado, e eu com as crenças. Né? E aí a gente chamou o advogado da empresa na época, o Juliano, e falou, vamos investigar isso aqui. E eu falei, eu não lanço enquanto não tiver certeza que isso é certo. E eu eu fiz os primeiros vídeos, porque quando a coisa começou a dar certo, eu fiquei numa euforia tão grande de ver que realmente funcionava, de ver que realmente... o que é isso, né? Muita gente fala, hoje, quando a gente diz assim, você pode comprar casa por 10% do valor, não parece fazer muito sentido. Foi a primeira impressão que eu tive quando o projeto veio para minha mão. Nos Estados Unidos, quando você não paga o IPTU de uma casa, você perde. Sim. Assim como no Brasil. Você corre risco de perder, certo? Acho que o governo dá um tempinho para você. Perde, não é na primeira parcela atrasada, né? Mas ao longo do tempo, você perde. Quando você perde essa casa, ela vai a leilão. O leilão específico dessa dívida de IPTU, não são todos os leilões que funcionam assim, tá? Mas o leilão específico da dívida de IPTU, o condado ele não pode ficar com esse dinheiro com além lucro, da dívida, com lucro e tal. Esse lucro vai não tem ganho pro cara que está perdendo. Exato. E o que ele está fazendo com essa casa? Arrecadando a dívida. Exato. Apenas. Então, esta casa vai para leilão pelo valor da dívida. Aí... E às vezes a dívida não é muito. Não. Mas a pessoa é desempregada, não tem como pagar ou... Inúmeros se motivos. recusa a pagar também. Vamos lá, inúmeros motivos. Tem imóveis que são maravilhosos, mas a pessoa morreu. Tem imóveis que, por exemplo, são péssimos. E a pessoa não pagou porque não valia a pena. Porque vamos supor que uma casa tem uma árvore caída em cima, que danificou a estrutura, tem uma ordem de demolição e tal. É mais dor de cabeça do que... É mais dor de cabeça. Você está, na verdade, repassando um problema. Quem está te comprando está fazendo um favor de estar comprando aquilo ali. É por isso que não é só chegar lá e comprar qualquer coisa. Tem 7 passos para seguir. Tem que ser pesquisado. Exato. Tem toda uma análise para ser feita. Né? E aí, quando o Marcos trouxe esse projeto, eu falei, nossa, agora a conta fecha. Comprando em leilão com um valor reduzido, eu consigo fazer essa multiplicação. E aí eu fiquei apaixonada pelo projeto. Fizemos o lançamento. Do dia que né, o rapaz falou para você. Leandro, né? Leandro, né? Seu Sim. marido? Apresentou... Não, ele era o diretor da empresa. Ok. Apresentou o projeto para você daquele dia. Quanto tempo durou para você ver
que o negócio realmente vale a pena? Funciona? Quando ele falou, na semana... Eu estava muito empolgada, então a gente correu muito. Na semana seguinte, eu já tive a comprovação que a gente entrou nos sites, que os sites que eles estavam passando eram verdadeiros. Não era montagem. Não era montagem, que eram sites oficiais do governo, que tinha a lista de leilão, que tinha tudo aquilo. Daí a gente fez a experiência de comprar 2, 3 casas no... Deixa eu lembrar o nome daquele lugar, gente. Parecia o Walking Dead, não tinha... Era um lugar bem deserto. A gente comprou casas bem baratas para fazer a experiência mesmo. Comprei por $8 mil. Não, foi não. Tô tentando lembrar do mapa dos Estados Unidos. Flórida, Tennessee... Memphis, no Tennessee. Memphis, Tennessee. Compramos lá. E comprei por $8 mil. Vendi por... Não vou lembrar agora, mas é alguma coisa tipo... Mas deu um retorno bom? Deu um retorno muito bom. Muito bom. Vendi por, sei lá, 40, mas você transformar, fazer essa multiplicação é muito excelente. Bom. Coloca aí em percentual. Qual projeto você consegue um retorno que desse? Você tem um retorno assim, exato. Você mais que dobrou o seu investimento. Então. Exato. Mas quando você comprou essa propriedade, quanto tempo demorou para você vender? Porque geralmente, dependendo do lugar, você tem que esperar o documento do governo com o seu nome. Ó, esse terreno, a casa é sua. Gente... Acho que geralmente são uns 30 dias. Não, demorei mais, porque eu demorei para colocar a venda. Não, para você receber o documento do... De condado para condado. Tem condado que vai chegar rapidinho, tem condado que vai demorar um pouco mais. Mas no meu caso... Porque aí o que é que eu fiz? Nesse primeiro, que era um teste, a gente comprou... E aí, eu não tinha experiência ainda, era um teste que a gente estava fazendo, eu entreguei para o Marcos fazer a venda. Certo. Entende? Mas foi algo... E aí, a gente já viu que dava certo. E... Era uma casa, terreno? Era uma casa. Era uma casa. E aí, essa primeira casa, a gente já... Com isso feito, com isso em mãos, a empresa lá começou a trabalhar. A empresa que eu era diretora começou a trabalhar. Você viu, pô, dá certo esse negócio, vamos investir tempo nisso. Sim.